Bom dia, hoje 27 de maio, quarta-feira, estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui, a aprovação da MP 665, que restringe aí direitos trabalhistas, ela deve ser comemorada não só pela presidente Dilma, mas também deve beneficiar nossa bolsa hoje. E também lá fora, as bolsas operando em alta, tanto os futuros nos Estados Unidos quanto as bolsas na Europa. Hoje a expectativa é que seja votada a MP 664 e a MP 668. Lembrando que essas caducam, se não forem votadas, no dia 1º de junho. A agenda aqui, tanto aqui quanto lá fora, agenda bem fraca, tá? Destaque por aqui a nota de política monetária e operações de crédito do Banco Central, referente a abril, será divulgada às 10h30. E outro ponto a se destacar é que Eduardo Cunha, presidente da Câmara, acabou sofrendo duas derrotas. Primeira ontem foi o Distritão, que é o sistema eleitoral que defendia, os candidatos mais votados seriam eleitos. E a outra derrota foi a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que regulamenta as doações de empresas privadas a partidos e candidatos, ou seja, duas derrotas que ele acabou sofrendo ontem. Como eu falei, bolsas lá fora apresentam alta, principalmente aí por o mercado, os investidores começam a acreditar que a Grécia pode pagar a sua dívida com o FMI, não teria um calote. Só para ter uma ideia, a Grécia tem que pagar 300 milhões de euros no dia 5 de junho e mais de 1 bilhão e 600 entre o dia 5 de junho e dia 19 de junho. Outro destaque foi a China, o gigante asiático aí, informando que o lucro industrial da China, das maiores empresas por lá, apresentou um crescimento de 2,6% em abril na comparação anual. É a maior alta, é a primeira vez que apresenta alta nos últimos 7 meses, isso obviamente é positivo. Petróleo operando em alta, minério também em alta, minério um pouco mais fraco, mas em alta de 0,5%. Quando a gente olhou agora, a coisa de 10, 15 minutos atrás, 63 dólares e 10 centavos. No exterior, a agenda também é fraca, destaque só para os estoques semanais de petróleo às 17h30 e à noite tem discurso de presidente do Fed de Richmond. Vale destaque também para o fluxo aqui na casa ontem. Os locais terminaram o dia net comprados em 14 milhões de reais. Destaques na compra: Fibra, Multiplan, PK, Equatorial e CSN. Na venda, Itaúsa, Bradesco, Lame 4, CCR e Arezzo. Nas duas pontas, Ultrapar, BB Seguridade, Petro 4, Vale 5 e Itaú. Os estrangeiros terminaram o dia net comprados também na casa de 14 milhões de reais. Destaque na compra para Croton, Hipermarcas, Usim 5, Bradesco e Itaú. Na venda, destaque para VEG, TIM, CCR, Petro 3 e Fibra. Nas duas pontas, Ambev e Ultrapar. Vou passar agora aqui na parte de fundamentos para Ricardo Kim para comentar aí sobre o setor educacional. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Isso aí, ontem saíram algumas notícias sobre restrições adicionais no FIES e Pronatec. Hoje saíram mais algumas notícias, acho que vale o comentário sobre o setor. Basicamente, a gente tinha que até então os professores da rede pública e formandos do ensino médio até 2010 não precisavam ter aquela nota de corte do Enem de 450 pontos e essa medida basicamente abrange e expande essa nota de corte para todos. Então, basicamente, a partir de 2016, todos que quiserem um contrato com o FIES vão ter que ter essa nota de corte mínima do Enem. Obviamente, isso é mais restrição para o programa, porque até então você tinha algumas exceções, agora você não tem nenhuma exceção. Isso aí deve impactar um pouco a captação. Se a gente for ver dos novos contratos de FIES, cerca de metade são formandos até 2010. Então, você vai ter aí algum impacto na captação, principalmente a partir de 2016, tá? Que é quando vai valer toda essa mudança. Teve alguns comentários também com relação ao Pronatec, de que as vagas devem ser mais limitadas, só que o impacto aqui para as empresas abertas é bem menor, já que é bem incipiente a parte de Pronatec, está começando ainda e faz parte pequena da base das empresas listadas, então o impacto maior fica com relação ao FIES e essas restrições adicionais a partir de 2016, por isso que as empresas sofreram bastante ontem. De qualquer forma, falando sobre o setor como um todo, a gente já vem comentando que é preciso cautela, ainda as medidas e mudanças aí do FIES devem impactar ao longo do ano, principalmente ticket médio, captação, principalmente também capital de giro, tá? A gente já está vendo uma pressão forte no caixa das empresas nesse primeiro trimestre, deve acontecer
isso ao longo do ano. De qualquer forma, a gente ainda acha que vale, com um horizonte um pouquinho mais longo, vale uma posição aí no setor, e a nossa preferida é Kroton. Querendo ou não, ela tem crescido, mesmo nesse cenário, ela deve crescer, ela já passou o guidance cerca de 10% na receita, tem ganho de margem, está negociando aí um preço sobre lucro 2015 de 13 vezes, então nada mal uma empresa que cresce a sua receita em 10%, margem, e ainda negociando a 3 vezes, vale aí diversificar portfólio, ainda que não de forma concentrada. Para vocês terem noção, na nossa carteira de longo prazo a gente tem 7% em Kroton, algo entre 7% e 10% faz sentido, nada mais do que isso. E só um ponto final aqui para destacar é que em termos de fluxo, a gente viu aí a questão, até então, né, bancos, aí top picks de todos os investidores, ou a maioria deles, tomou canetada agora com a questão da CSLL, então, de novo, pode ter aí uma migração, aí um rebalanceamento dos portfólios, já que todo mundo está leve em educação, algum fluxo nesse sentido. Tá? Então, esses foram os destaques do setor. Bom dia, Celso. Obrigado, Kim. Falando sobre a Petrobras, ela está colocando aí uma emissão de debêntures no montante até 3 bilhões de reais, com lote suplementar pode chegar a 4 bilhões de reais, como a gente vem destacando, não resolve o problema da companhia. JBS, uma derrota aí em relação à transparência das operações de crédito entre BNDES e a companhia. Ontem, a primeira turma do STF negou o mandato de segurança impetrado pelo BNDES. Isso é ruim, E por que esconder, as operações de crédito? O que tem ali? Fora isso, a Rússia suspendeu a compra de carne a partir de 9 de junho. Óbvio que o mais pesa é a transparência do que essa suspensão por parte da Rússia. Afetados Minerva, Marfrig e JBS. Só que se forem plantas afetadas, eles podem deslocar a exportação para outras plantas. Isso nada mais é uma pressão para reduzir o preço, provavelmente, da carne na Rússia, A grande consumidora aí, é o grande importador de carne brasileira. Vale só o destaque que JBS tende a sofrer por conta dessa informação da transparência do BNDES. Vale também destaque a Eletrobras, a União aí falando, foi considerada culpada pela CVM lá atrás na renovação de concessões diretamente. Tal. Alguns acionistas querem que a União ressarça a empresa em 7 bilhões e meio de reais. Acho muito difícil, improvável que isso aconteça. Isso pode dar até um pouco de alento para a Eletrobras, que a gente não recomenda, a exposição está na nossa carteira short. E a Sabesp também aí, a CVM também, ontem a CVM julgou um monte de processo aí, ela julgou também o Estado de São Paulo culpado. Tem a EMAI, que é a Companhia de Águas aqui de São Paulo, ela foi prejudicada em prol da Sabesp. E aí a CVM acha que quem acabou sendo beneficiada aí, o Estado de São Paulo acabou beneficiando a Sabesp. Isso é ruim para tudo, é ruim para a EMAI, é ruim para a Sabesp, é ruim para o Estado de São Paulo. A gente segue fora de Sabesp, não recomendando exposição ao ativo. E vale monitorar hoje que o STJ voltará a julgar aí em relação à CEMIG, sobre aquela renovação de concessão da usina hidrelétrica de Jaguara. Ela quer uma renovação automática por mais de 20 anos que algumas empresas ocorreram, houve isso para algumas empresas, então ela também quer esse direito. Isso não vai demorar bastante tempo. A gente não recomenda exposição ativa. Óbvio, se ela começa a ganhar, em algumas instâncias o papel tenderia aí a subir, mas a gente não recomenda exposição ao setor. E até isso, uma informação do broadcast falando sobre o setor elétrico, de que os aumentos de custos provocados pela seca, as geradoras terão aí, que arcar com 5% de risco. Mais uma vez, falando que o Tesouro não vai pagar e nem deveria subir a conta para os consumidores. Isso é ruim para as empresas geradoras, que é aquilo que a gente vem falando. A interferência governamental nesse setor é muito grande, por isso que a gente prefere ficar de fora. Se tiver que ter alguma ação, seria no setor de transmissão, Taesa, Transmissão Paulista, mas não tendo exposição tanto a geradoras quanto a distribuidoras de energia. Vale destaque para a CVC, que anunciou a compra da B2W Viagens, naquele submarino, viagens por 80 milhões de reais em parcelas de 10 vezes. Isso faz sentido, a gente acredita que a Lojas Americanas queira reduzir mesmo a exposição para essa parte, para o segmento, o e-commerce, até vender a B2W mais para frente, isso poderia acontecer e focar só no varejo, de lojas físicas. A gente segue otimista, com Lojas Americanas, a ação subiu bem, a gente reduziu nossa exposição na nossa carteira top pick pela forte alta de Lojas Americanas, mas a gente reitera o call devido ao ticket médio baixo, é um ativo resiliente que não depende de crédito para aquecer. E Lupatec foi rebaixada aí pela S&P, agência de rating, de CCC para
D, né? Para D, ou seja, calote. Impressionante o que aconteceu aí com a companhia. Não tem nem o que falar, a companhia sendo declarada praticamente calote das suas dívidas. Vale destaque da nossa mesa de BTC ontem, Vale 5, segundo dia fortemente demandado. O mercado aí aumentou ontem 3,4 milhões de ações, alcançando 103 milhões de ações short em Vale 5. Vale 5 segue na nossa carteira, recomendada na nossa carteira short. E bancos também houve um aumento grande. Ontem, 2,3 milhões de ações de Itaú e 1,4 milhões de ações para Bradesco. Na ponta total short sobre Free Float, segue Magazine Luiza 14%, OGX 13%, Tecnisa 11% e o Zin 5%, 10,5%. Eu vou ficando por aqui e lembrando que hoje nós temos nosso XP Connection no portal Infomoney. Espero todos lá a partir das 11 horas da manhã. Um grande início de dia a todos, um abraço e até lá.